Olá, meu amigo. Como você está? Aqui é Maurício Santos. Hoje, aquele assunto que eu sei que você tanto ama, a mitologia grega. Então, vamos ao vídeo? Hoje contaremos sobre como a deusa Atena, uma das mais importantes do panteão grego, nasceu. E se segure aí que vem uma ótima história pela frente, hein? Tudo começa com a épica batalha entre Zeus e os titãs. Quando Zeus e seus irmãos finalmente derrotaram os gigantes elementais, eles se mudam para o Olimpo e passam a viver ali. Bem, tudo estava tranquilo no reino dos deuses, quando de repente Zeus recebe uma profecia de Gaia que irá deixá-lo preocupado. Caso você não saiba, Gaia é uma das deusas mais importantes da mitologia, se é que podemos chamar assim. Segundo os gregos, na época, Gaia é a deusa da terra e teria sido criada ainda antes do universo. Os gregos acreditavam que a terra em que habitavam, e que nós habitamos também, era uma deusa, e as montanhas, o céu e o mar seriam seus filhos. Nessa profecia, Gaia diz que Zeus será destronado por um dos seus próprios filhos. É a história se repetindo, já que o próprio Zeus teria sido o principal fruto de uma profecia do tipo. No caso, Cronos, o seu pai, recebeu uma profecia do tipo. E por isso, toda vez que tinha um filho com a titã Reia, que é a irmã de Gaia, devorava o recém-nascido ou nascida. No caso da história de Zeus, Reia, sua mãe, após parir Zeus, troca o filho por uma pedra, que Cronos comeu achando que estaria se alimentando do filho. Zeus então cresceria se tornando forte como só ele é, e então inicia a guerra contra os titãs, matando seu pai, Cronos, e liberando seus irmãos que iriam ajudar a derrotar os outros gigantes elementais. Você pode imaginar que quando Zeus escutou de novo a profecia, e agora sendo ele a vítima dela, resolveu tomar uma atitude um pouco mais forte, não é? Todos conhecem Hera como a esposa de Zeus, porém, Hera é a segunda esposa do deus dos deuses. A primeira esposa do deus supremo era chamada de Metis. A profecia de Gaia para Zeus era também um pouco específica. O primeiro filho do homem que o casal tivesse seria mais forte e sábio que Zeus, o destronando. Para o azar de Metis, ela já estava grávida. E imagina aqui comigo como ficou o clima na mesa de jantar dos deuses. Metis era a deusa da astúcia. E como ela também sabia da profecia, ficou preocupada sobre o que lhe aconteceria. Bem, Zeus estava inquieto para resolver esse problema, se é que podemos chamar assim. Ainda mais porque sabia do desafio que seria enganar a própria deusa da astúcia. Mas, caso você não saiba, Zeus é um dos deuses mais inteligentes do panteão grego. Famoso não só por sua força, mas também pela sua própria astúcia. E às vezes, até que podemos chamar de malandragem. Tanto Metis quanto Zeus, além de muitos outros deuses da mitologia grega, possuem a habilidade de se transformar em animais. Além disso, o chefe dos deuses e sua esposa tinham o hábito de fazerem pequenos desafios entre si, para se divertirem. Isso por sinal, os desafios e competições são um traço cultural forte dos gregos antigos. As primeiras Olimpíadas foram idealizadas e realizadas por eles. E a mitologia é cheia de história de disputas entre as divindades. Uma das mais famosas delas, envolvendo a Atena, algo que já vou te contar melhor daqui a pouquinho. Zeus, então, desafiou Metis para um campeonato de transformação, que ela aceitou tranquilamente, já que adorava competições e também, geralmente, costumava ganhar de Zeus nesses desafios. Quem se transformasse mais rápido e também imitasse mais perfeitamente o animal do momento, iria ser o vencedor. Eles começaram pelos maiores animais: elefantes, leões, ursos, e no final, os dois empataram. Resolveram então diminuir o tamanho para continuarem a disputa. Cachorros, gatos, até coelhos e ratos. Só que, mesmo assim, a disputa continuou empatada. Zeus então sugeriu algo.
Conforme eles já tinham constatado, os menores animais seriam os mais difíceis de ser imitados. Por isso, quem se transformasse na menor mosca seria o vencedor do duelo. Metis foi a primeira, se transformando prontamente em uma mosca. O que ela não esperava é que tudo isso não passava de um truque do deus dos raios e trovões. Logo que Metis se transformou numa mosca, Zeus a pegou pelos dedos e a comeu. Mesmo estando grávida, Zeus então achou que tinha resolvido o problema e acabou esquecendo o assunto. Muitos anos se passaram. Zeus se casou de novo com Hera, a deusa da fidelidade. E com ela teve muitos outros filhos, como Ares, o deus da guerra, e Hefesto, o deus ferreiro. Ele continuou a comandar o Olimpo, normalmente. Só que o que não sabia é que sua filha continua a crescer dentro dele. Metis continuava viva dentro do estômago de Zeus. E ainda continuava a gerar a criança dentro de seu ventre. Finalmente, veio a hora do parto, o que consumiu o resto das forças de Metis. Depois que sua filha nasceu, juntou o resto das forças e enviou a criança para a cabeça de Zeus, morrendo logo em seguida. Atena, que ainda não tinha esse nome, passou vários anos crescendo e se desenvolvendo na cabeça de Zeus. Conforme ela ia ficando maior, Zeus passou a sentir ela dentro de si. Mas de um jeito um pouco chato, o chefe dos deuses começou a sentir dores de cabeça que em pouco tempo começaram a se tornar insuportáveis. Ele até poderia ter recorrido à deusa da saúde. Porém, esse é um dos vários títulos que sua filha, a que crescia em sua cabeça, iria receber quando nascesse. Ou seja, a divindade que poderia ter ajudado corretamente ainda estava sendo criada em seu próprio corpo. Zeus, já não aguentando mais as enxaquecas, procura seu filho, Hefesto, o deus ferreiro, para ajudá-lo. Ele pede para Hefesto medicá-lo, porém, com certeza, isso não é algo que o deus ferreiro saberia fazer, não é mesmo? Porém, Hefesto teve uma ideia, digna da delicadeza que esperamos de um ferreiro. Enquanto estava em sua ferraria, Zeus, no primeiro momento em que se distraiu, levou uma martelada do ferreiro na cabeça, dada pelo próprio Hefesto, com a intenção de ajudar aí o seu pai. O buraco que foi aberto era gigante e de dentro dela emergiu Atena, já adulta e armada com sua lendária armadura e lança. Dos muitos títulos que Atena recebeu, o principal é o de deusa da sabedoria. E esse título é dado a ela não só por ter crescido dentro da cabeça do deus mais forte de todos, mas também por somar-se a isso ao fato de ser filha da deusa da astúcia. Por sinal, você já ouviu falar que a sabedoria sempre ganha da violência? A mitologia grega, em metáforas, ensinava isso. Como assim, Maurício? Bom, eu explico. Depois que Atena foi incorporada ao templo, os gregos começaram a orar para ela em situações de guerra, pedindo sabedoria na escolha de suas táticas. Isso enfureceu Ares, o deus da guerra, que era a divindade procurada em caso de confrontos. Dentro da mitologia, orar para Ares em guerra significava pedir forças para derrotar seus inimigos, de um jeito que, se fôssemos usar o português das ruas, chamamos de na base da porrada. Logo, em toda a história da mitologia grega, Atena e Ares entraram em confrontos causados pelos ciúmes de Ares e nos quais, em todos eles, Atena saiu vitoriosa, ou seja, a sabedoria sempre prevalecerá sobre a força bruta. Uma das disputas mais famosas entre Atenas e outro deus do Olimpo é a batalha pelo título de Deus Patrono da cidade de Atenas. Embora o nome já denuncia quase que automaticamente quem foi o vencedor, fato é que a história é muito interessante. Essa disputa foi dada entre Atenas e seu tio, irmão de Zeus, Poseidon. Ambos disputavam quem seria o patrono da maior cidade grega, que na época era um grande povoado sem nome. Poseidon então bateu seu tridente no chão, trazendo surgir assim um cavalo, o primeiro da espécie, que deu de presente à população do local. Só que Atena
a deusa mais inteligente do panteão, criou para aquele povo a oliveira, que produzia 3 coisas importantes para o povo daquela época: comida, óleo e madeira. E assim, o povo do local nomeou a cidade em honra à deusa Atena. Sendo assim até hoje. São muitos outros fatos interessantes sobre a deusa, como, por exemplo, durante toda a história que se tem conhecimento da mitologia, ela ter se mantido virgem, embora tenha tido filhos de alguma maneira considerada mágica. Conforme os estudiosos, isso está relacionado à construção histórica entre inteligência e castidade, algo que foi até incorporado pelos cristãos alguns séculos depois. E então, gostou do vídeo de hoje? Coloca aqui nos comentários se você quer mais vídeos da mitologia grega. E se sim, qual o personagem que você quer saber mais? Assim, você ajuda a gente aqui da Fatos a trazer conteúdos fresquinhos. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Fique com Deus. Tchau.